Bem-vindos à Arquitetura em Teoria. Aqui nesse canal vamos saber sobre a arquitetura em teoria. Pois é, a iniciativa do canal começou após minha pesquisa de mestrado, após ter pesquisado um pouco sobre N1 Corporation, algo criado por 4 grandes arquitetos e teóricos nos anos 90, ainda existe, ainda contribui muito para a arquitetura, mas o que eles fizeram nos anos 90, um dia vamos ter um vídeo só para falar disso. Bom, um mestrado acadêmico faz você ter vontade de ensinar o que você aprendeu, que foi muita coisa. E uma das formas de passar adiante o conhecimento é pelo YouTube. Então aqui a gente fala sobre a arquitetura em teoria. Nestes vídeos, tentaremos falar um pouco sobre a arquitetura, sobre o que é arquitetura. A arquitetura é algo extenso e complexo. E para o YouTube, algo muito complexo, muito longo, não combina com o formato mais famoso de vídeos curtos, de até 20 minutos. Por isso vamos simplificar, vamos compactar, vamos explicar de forma breve, de forma concisa, de forma compactada, como os antigos arquivos RAR, de zip, RAR, de algo complexo. Tão complexo que podemos facilmente dizer que tudo é arquitetura, mas nem tudo é. Há dois grandes caminhos para entender o que é arquitetura. O primeiro caminho é aquele que vemos a partir do Vitrúvio, a partir do que foi escrito por ele no século I a.C., sobre o que é arquitetura, como ele via a arquitetura e como ele descrevia a arquitetura. De certa forma, tudo que ele disse foi pegar o princípio de que o arquiteto é o que projeta, é o que organiza o espaço, o que organiza a cidade, o que ordena as ordens, o que ordena o edifício. Ou seja, a princípio, a arquitetura é referente à execução de uma obra, de um edifício. Porém, Aristóteles, resgatado por Jacques Derrida, buscou a origem etimológica de arquiteto, de arquitetura. Nesse caso, a arquitetura tem duas raízes gregas, a primeira arquê e a segunda tekné. A raiz arquê é referente a mestre, ao chefe, ao visionário, ao coordenador, e tekné é referente ao conhecimento, mas ao conhecimento da intuição, aquele conhecimento que o artesão, o carpinteiro, o pedreiro, aquele que está lá com a mão na massa, ao conhecimento, a esse conhecimento. Ou seja, tekné é o pedreiro, é o carpinteiro, é o artesão. Logo, tekné, junto, falamos esta frase de Derrida. O arquitecton é um teórico que também é capaz de ensinar e manter sob suas ordens os trabalhadores, os artesãos, incapazes de pensar de forma autônoma. Um pouco duro, mas o princípio dessa frase de Derrida é que o arquitecton, o arquiteto, é aquele que coordena os artesãos. É aquele que coordena o seu serviço. Podemos pensar que cada artesão, em uma obra, é aquele que sabe levantar uma parede. O que ele sabe fazer é levantar a parede.
mas ele precisa de alguém coordenando onde e de que tipo de parede ele vai levantar. Nesse caso, é o mestre de obras que o coordena, é o mestre dos pedreiros, é aquele que os coordena. O arquiteto, a princípio, era o que os coordenava, os que os ordenava, que os organizava. Ou seja, seguindo essas duas abordagens, podemos compreender que a arquitetura é a ação, é a profissão, é o antever as coisas, é o ver antes, é o sonhar, é o ter o devaneio, é o ter o que está na mente. Porém, ele trabalha de forma teórica, de forma de tudo que está na mente dele, ele transforma em alguma forma para que aqueles que não estão vendo o que ele está vendo, ou seja, os artesãos, os pedreiros, possam compreender o que ele imaginou, o que ele anteviu em seus sonhos. Ou seja, é aquele que faz o projeto, é aquele que produz um conhecimento do intelecto, que é o projeto, e passa para aqueles que executam a obra em si. Abrangente, não? Podemos dizer que o arquiteto é aquele que pega tudo que é teórico, tudo que está na mente dele, na imaginação, e coloca para a prática, de forma que seja compreensível a quem vai executar. Se é o teórico, se é o que transforma em prático, podemos dizer que alguns filósofos fizeram arquitetura. Podemos dizer que pedagogos fizeram arquitetura. Ok, mas eles não são arquitetos. Ou eles são arquitetos. Bom, como o arquiteto passa o conhecimento para o pedreiro, para o executor? Na Idade Média, lá na Idade Média, o arquiteto era o chefe dos artesãos, era o coordenador do artesão, era o mestre de obras. Não existia muito bem o fazer o projeto. Ou seja, você não tinha o arquiteto, o que hoje temos como mestre de obras, e o pedreiro. Que tínhamos, era o arquiteto e o pedreiro. O arquiteto era o mestre de obras. Pouco tempo depois, fim da Idade Média, o Renascimento, temos Alberti e também Palladio e todos os seus contemporâneos, eles com seus tratados, seus livros. O de Alberti foi publicado em 1485. Também 10 livros em referência ao Vitrúvio, que é considerado o primeiro tratado de arquitetura. Enfim, o que todos esses arquitetos, todos esses artistas da construção civil do Renascimento fizeram foram padronizar o que hoje conhecemos por planta, corte e elevação, o desenho técnico. O desenho técnico é como o arquiteto transfere o que está na mente dele, a sua imaginação, em uma linguagem que o pedreiro decodifica e transforma em paredes, portas, janelas, telhados, lajes. Por mais que a gente tenha hoje em dia projeto por algoritmo, uso de modelagem tridimensional avançada, realidade virtual, realidade aumentada, ainda necessitamos da planta, corte e elevação, ainda necessitamos do desenho técnico que começou a ser desenvolvido lá no Renascimento. Até aqui vimos a origem, o início do que foi sendo denominado como arquitetura, como vemos hoje o que é arquitetura, e o que é o arquiteto, o que ele faz, o que de fato é a arquitetura. Discutir o que é arquitetura é algo que, como já dito, vai longe. Sempre voltaremos a esse tema que é recorrente, super recorrente. Para entender melhor o que teremos daqui por diante, temos que entender 3 pontos.
super importantes para compreender o que acontece aqui em cima da cabeça do arquiteto. Entender o que é história, crítica e teoria. Vamos aos 3. História. A história é aquela ciência que estuda o passado, tenta compreender o que aconteceu, jogar esses acontecimentos à luz do presente para entender como é o presente. Isso que a história nos traz. A crítica. A crítica, muita gente pensa que crítica é opinião. Crítica não é opinião. Crítica é avaliar algo mediante critérios. Critérios estes, muitas vezes teóricos, muitas vezes filosóficos, sociológicos, ecológicos. São critérios que foram definidos ao longo do tempo, que são usados de base para se avaliar algo. Ruth Verdesign, em seu livro último, que até foi premiado, fala que a crítica da arquitetura é o que vem após a arquitetura. Não há como criticar a arquitetura sendo que não há a obra executada. Mas é possível ver a crítica da teoria da arquitetura, que é o quê? Pegar ideias, os conceitos desenvolvidos pela arquitetura e avaliá-lo mediante critérios. Por isso que, quando falamos em teoria, muita gente entrelaça crítica e teoria como a mesma coisa. Não exatamente. A crítica tem um caráter de avaliação pós-algo. E a teoria tem um caráter de propor algo. Ou seja, a teoria da arquitetura propõe o que a arquitetura pode ser daqui para frente. Na história a gente viu o que a arquitetura foi. Na crítica, vemos o que a arquitetura é. Na teoria, planejamos o que e como ela pode ser. Tentamos entender o que é arquitetura, tentamos entender o que é crítica, tentamos entender o que é história. Ou seja, essas 3 ciências são interligadas, mas podem ser olhadas de forma independente. História, crítica e a teoria. Espero que tenhamos chegado em algum lugar até aqui. Como já dito, é extenso, é longo, é complexo. Até parece que estamos fazendo teoria, né? Não sei se estamos fazendo. Mas podemos concluir algumas coisas. Para este momento, podemos dizer que a arquitetura é a profissão, a ação do arquiteto, a ação daquele que organiza conceitos, ideias, daquele que pega todo o conhecimento, tudo que foi estudado, tudo que foi trabalhado, organiza na sua cabeça e transforma esse conhecimento em algo que outras pessoas possam entender para executar. É aquele que pega as possibilidades antes contidas nos seus sonhos, na sua imaginação, e coloca de forma prática, por meio do desenho, por meio da escrita. Então, nesse vídeo podemos concluir, sim, concluir entre aspas, porque não há uma conclusão. A teoria está constantemente tentando redefinir a arquitetura, ao tema mais recorrente, lembrem-se disso. Mas hoje, aqui, agora, podemos dizer que a arquitetura é transformar as teorias, é transformar os conceitos, é transformar o que está na mente em algo prático, em algo praticável. Ou seja, como já dito por Montaner em algumas entrevistas, link do vídeo na descrição do vídeo, da entrevista.
Não existe boa arquitetura sem teoria. Pois então, estes vídeos serão trazidos ao canal toda semana. E claro, sim, não sei que dia ainda, gente, é o primeiro vídeo, estamos começando, mas pretendo ter um vídeo por semana, prometo. E claro, se gostou do vídeo, é só fazer o que todo mundo pede. Curtir, compartilhar, se inscrever no canal para mais, porque virão mais. E assim, tem a sinetinha, pode clicar nela para, já sabe, receber a notificação. É isso, é isso. Até mais. Assim, aos interessados, a bibliografia segue nos créditos do vídeo.